Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa manhã bastante gelada. Agradecemos a presença de todos que deixaram outros compromissos e vieram aqui para cuidar de vocês. Realmente, vocês são vitoriosos, porque podiam estar na casa de vocês muito tranquilos. E os entes queridos de vocês estão muito felizes pela vitória de vocês. Que todos os entes queridos querem realmente o bem. E vocês conseguiram. Então vocês estão de parabéns. Hoje eu vou falar sobre o homem de bem. E primeiramente agradeço a Deus, a toda a espiritualidade que assiste esta colônia, que nos assiste, a todos temos amigos espirituais, o anjo da guarda, e agradecemos realmente a oportunidade de estarmos encarnados para podermos resgatar os nossos erros do passado. Nós não sabemos o que fomos no passado. Às vezes estamos aqui até bonitinhos, achamos que somos bonzinhos, mas realmente, se estamos aqui, é porque não somos tanto quanto achamos. Em primeiro lugar, procurem fechar os olhos, se puderem descruzar os braços e as pernas, sentem-se confortavelmente. Se quiserem fechar os olhos, fechem os olhos, mas abram o coração para receber toda a dádiva que vocês vieram buscar. Fechando os olhos, comecem a respirar profundamente. E relaxe cada parte do seu corpo. Se houver desconforto em alguma parte, peça mentalmente para relaxar. Preste atenção em sua respiração por algum tempo. Respire lentamente. Ao inspirar, imaginem a força de Deus entrando e preenchendo todo o seu corpo. Ao expirar, ao soltar o ar, imaginem tirando todas as dificuldades, todas as tristezas. Novamente, inspirando e recebendo toda a bênção que todos nós somos merecedores. Expirando, tirando todas as dificuldades, todas as mágoas, todos os ressentimentos. Deixe o amor expandir por todo o seu corpo. Dê amor para seu corpo. Imagine-se nadando em um rio de amor. E deixe esse amor inundar seu quarto. Imagine seu quarto, sua casa, seu bairro, sua cidade, seu país e todo o orbe terreno. Finalmente, sinta o amor vindo do seu coração preencher todo o universo. Isso torna todos felizes e pacíficos. Agora, coloque a sua mão direita, mude a sua atenção para o seu coração. Ele bate ao seu serviço desde a sua fecundação, incessantemente, hora após hora, durante toda a sua vida. Agradeça-o mentalmente e toda
dúvida que você tiver, pergunte a Ele. O coração é holístico, então Ele vai te responder o seu questionamento. Se você pergunta para a mente é traiçoeira, normalmente ela vai trazer a negatividade, mas o coração, sendo holístico, ele vai te responder a verdade. Quando terminar de perguntar tudo e obtiver a resposta, passe algum tempo com os olhos fechados, ficando atento ao seu redor, mas não é ao seu lado, em volta do seu espírito, que é a sua essência. Essa essência que você tem que cuidar dele, porque já veio acompanhando desde a sua criação primordial. Já passou por várias encarnações e hoje você está aqui com mais uma oportunidade. Então aproveite bem essa oportunidade, não deixe passar, porque a vida terrena é muito curta e nem sempre a gente vai poder reencarnar novamente para poder ter nova oportunidade de resgate. Por fim, quando se sentir relaxado, abra os olhos com um grande sorriso no rosto, dê um abraço a si mesmo e mantenha essa felicidade por hoje e por toda a sua vida. Eu sou só amor, eu sou só luz, eu sou filho único de Deus. Eu recebo toda a energia cósmica dirigida para a Terra. Portanto, eu sou só energia de amor. Onde quer que eu vá, eu transmito amor, pois de mim só sai luz. Eu transmito amor, eu transmito luz a tudo que vou fazer no dia de hoje. Eu transmito amor, eu transmito luz à natureza divina da qual faço parte. Portanto, estou preparado para irradiar luz onde eu passar. Equilibro minha mente e corpo com amor. Agora escolho pensamentos que me fazem sentir bem. Relaxo sabendo que estou seguro. A vida me pertence e eu confio nela. Sou perfeitamente feliz por ser eu. Sou suficientemente bom sendo como sou. Eu me amo e me aceito. Sou amoroso e amável. Vejo-me com os olhos do amor. Sinto-me seguro. Que assim seja, graças a Deus. Agora falando sobre o homem de bem, esse item consta, primeiramente, no Livro dos Espíritos, na questão 918, mas é mais conhecido como que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, no capítulo Sede perfeitos, no item 3. Bom, todos nós sabemos que somos reencarnantes. Então, um dia nós vamos ter que deixar este corpo físico. Nós somos seres espirituais e hoje estamos vestindo este corpo físico. E quem de nós já não perguntou um dia como seria a nossa vida após o desencarne? Todos devem ter questionado. E muitos têm o medo da morte porque realmente talvez não saiba como seria a vida futura. Aí Allan Kardec, sendo um pesquisador, perguntou aos espíritos o que a gente deveria fazer para ter uma vida futura feliz. E conversando com os médiuns, ele percebeu
que muitos espíritos, após o desencarne, eles se sentiam tristes, outros sentiam felizes, e outros ainda se sentiam muito felizes. E aí ele foi buscar o que seria a força motriz para que os espíritos tivessem essa condição, um de tristeza, outro de alegria e outros de muita alegria. E a questão de Kardec foi a seguinte: precisaria ser o ser espírita ou seguir alguma religião para ter uma vida futura feliz? Aí os espíritos responderam: não, não é necessário seguir uma religião. O importante da vida é a gente praticar o bem, independente da religião, da crença. Bom, praticar o bem, tudo bem, mas o que seria o bem? E aí nessa questão, o item 3 do Sede Perfeitos, ele discorre tudo sobre o que seria o bem que a gente deveria praticar para ter uma vida futura feliz. Vida futura seria depois da morte. Bom, considerando sobre o Espiritismo, que todos acham que o Espiritismo ele está mais ligado aos fenômenos, mas não, o principal objetivo do Espiritismo é a reforma moral. Então, quando a gente conhece o Espiritismo, que começa a ser um estudante do Espiritismo, a gente tem que fazer a reforma moral, para que a gente possa evoluir. E considerando isto, para ficar um pouco mais didático, eu separei em 3 partes essa questão. A primeira questão seria a relação do homem com Deus. A segunda seria do homem com ele mesmo. E a terceira, do homem com o próximo. Dá licença. Falando do homem em relação a Deus. O homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e misericórdia. Então, ele depositando fé em Deus, ele vai ter uma vida mais tranquila. Porque, como diz, a fé move montanhas. Acreditando em Deus, ele vai perceber que tudo que acontece na vida dele é por vontade de Deus. Aí, às vezes, a pessoa fala: nossa, mas eu estou com uma doença, é vontade de Deus? Não é que Deus queira a doença, mas às vezes a pessoa sai do alinhamento, da retidão de Deus. Então o que acontece? Ele está se desviando dos preceitos divinos. Porque essa condição que muitas religiões falam, que Deus castiga, Deus não castiga. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é justo. Nós é que saímos da retidão. Nós é que nos castigamos. O castigo é a nossa consciência. A doença também muitas vezes aparece porque
porque nós mantemos o ego, que é o principal inimigo nosso. Aí vem a vaidade, a intolerância, a impaciência, a empáfia e todos os outros problemas que nós carregamos para nós mesmos. Aí outro item seria o homem em relação a Deus. No outro item do homem em relação a Deus, ele confiando em Deus, ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais e temporais. Porque ele sabe que a principal função dele nesta encarnação é a evolução. É o pagamento dos erros das passagens anteriores e, consequentemente, a evolução. Ele sabe também que as vicissitudes, as dificuldades, as decepções, as dores que ele passa na vida, faz parte da encarnação dele. Porque, na verdade, as vicissitudes, o nascimento já é uma vicissitude. E a vida é feita de N mudanças. E assim nós vamos evoluindo. E a última vicissitude seria a morte. Então, se a pessoa fala, não, eu não quero problema, se pedir para Deus, Deus vai lhe dar a morte. Aí acaba todo o problema, mas do corpo físico. Porque do espiritual, a dívida espiritual nunca vai acabar enquanto você não paga. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os bens espirituais. Essa é a relação, no caso do homem em relação a Deus. E como aqui tem um público variado, às vezes a pessoa assimila através da audição. Tem outros que assimilam lendo uma mensagem. Então, vou passar o item A. Você passa, por favor? E se a pessoa quiser ir lendo devagar, vai passando de um para outro, tá? Para tentar assimilar os tópicos, tá? Fazendo com muita calma, certo? Enquanto isso eu vou falando o segundo item, que seria o homem em relação a si mesmo. Então, o homem de bem, ele procura fazer o exame de consciência toda hora. E ele, fazendo o exame de consciência, pergunta se ele faz todo o bem que pode, se ele não viola a lei de Deus, se ele não pratica algum mal, se faz todo o bem que pode por vontade própria, ou às vezes ele deixa de fazer a vontade porque fala, eu vou fazer o bem, não vou perder tempo com isso, tá? Ou então, às vezes ele, por descuido, ele não faz o bem. Se ninguém tem alguma queixa dele, isso é exame de consciência também. Faz aos outros tudo que gostaria que fizessem a ele. Isso seria a empatia. Tem misericórdia dos outros, porque sabe que ele pode errar também. E nesse quesito, Jesus não disse, atire a primeira pedra quem nunca errou. Quem somos nós para julgarmos os outros? E é fácil da gente julgar. Nós somos engenheiros de obra pronta. Então a gente só vê o erro do outro. Infelizmente, precisamos pedalar nessa caminhada da evolução. O homem de bem, sendo comandante, sendo um chefe de um trabalho,
ele não usa do cargo para subestimar os funcionários, ou mesmo o pai de família. Ele não deprecia os filhos. Às vezes, infelizmente, tem pais que falam: ah, filho, você não serve para nada, você é um... Não posso nem falar a palavra, certo? E assim vai. E no caso, o homem de bem também, ele sendo um subordinado, ele procura fazer tudo que é o dever dele para cumprir a missão dele da melhor forma possível. Respeita os semelhantes como gostaria de ser respeitado. Alegra-se do bem que faz aos outros. Faz a outrem tudo o que gostaria que os outros o fizessem. Não é? Então a gente realmente tem que procurar fazer aos outros o que a gente queria receber. A gente tem que se pôr no lugar do outro. Aí eu vou contar a parábola do bom samaritano. Então o mestre da lei queria testar Jesus e perguntou o que precisava para a gente conseguir a vida futura. Aí Jesus fala: amar ao próximo, amai a Deus com todas as suas forças, todo o seu poder, que seria os bens materiais também, e ao próximo como a ti mesmo. Aí o mestre da lei, para testar Jesus, perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano, que tinha um cidadão entre Jerusalém e Jericó, tinha sido assaltado, estava abandonado na beira da estrada, todo ferido. Aí passou o sacerdote, viu o ferido e ele não quis socorrer, porque os dogmas da igreja do sacerdote dizia que se ele sujasse com sangue de uma outra pessoa, ele perdia o trabalho dele por um tempo, ele ficava suspenso. Aí passou o levita, que era, na verdade, eram os que cuidavam da igreja, mas cuidavam da igreja, mas também não socorreu o ferido. Aí passou o samaritano, que na verdade os samaritanos eram um povo praticamente excluído, porque os judeus achavam que eles sabiam tudo, que eles eram os mestres, né? E passou o samaritano e socorreu o inimigo. Na verdade era o inimigo, porque era o judeu quem estava lá, o ferido. O que tiramos dessa parábola? Então o samaritano realmente tinha fé em Deus, ele amava seu inimigo, ele tinha compaixão por outro. Aí nós dizemos: o samaritano era um homem de bem. Tá? Agora eu vou... Pode passar o segundo, por favor? Agora o terceiro item seria o homem em relação ao próximo. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos, não tem distinção de raça, credo, política, cor de pele, porque o Espírito, na verdade, o Espírito não tem nada dessas condições. É o homem que coloca todas essas condições. Na verdade, é o ego do homem que coloca tudo isso. O Espírito, ele é a essência. Ele é uma partícula de Deus, então não tem nada disso. E por isso que gera muita confusão no mundo todo. O ego de uma pessoa, às vezes, é o suficiente para causar uma guerra mundial. Olha o poder de destruição do ego. Mas vamos deixar as coisas ruins de lado e vamos partir para o lado bom. Tendo o sentimento de caridade e amor ao próximo, ele faz o bem
sem esperar retribuição, nem mesmo a gratidão. Às vezes a pessoa faz bem a alguém e fala, nossa, a pessoa foi ingrata. Mas não precisa fazer essa análise. Fez o bem, acabou. Não diz a Bíblia, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo? Então faz e esquece. Às vezes a pessoa faz caridade e aí a pessoa não agradece e ele fica bravo. Perdeu toda a caridade, porque ele gerou uma energia ruim em cima. Não? Encontra alegria nos benefícios que presta aos outros. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele pode errar também. Não é vingativo, perdoa as ofensas, toma a defesa dos fracos contra o forte. Não se envaidece das riquezas, pois sabe que tudo é emprestado. Na verdade, nós recebemos os bens, é emprestado. E depois nós vamos ter que prestar conta. Então, quem tem bastante bens, por exemplo, tem dinheiro, tem uma empresa, ele tem muita responsabilidade, porque depois vai ser cobrado isso. Se ele usou a riqueza que Deus proporcionou para o bem, para a evolução do próximo. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Sacrifica os seus interesses à justiça. Retribui o mal com o bem e estuda as imperfeições e luta tenazmente contra as imperfeições. Só assim ele consegue evoluir. Agora, para finalizar, eu vou ler uma poesia, O Homem de Bem. Ser perfeito como o Pai Celestial é seguramente a condição essencial. Procura amar teus inimigos, liberta-te das dores e castigos. Faz o bem aos que te odeiam, ajuda os que na sombra vagueiam. Ora pelos que te perseguem e caluniam, alivia os que na dor espiam. Para serdes homens de bem de verdade, cumpre a lei de justiça, amor e de caridade. Interroga a tua consciência todos os dias. Verifica se fizeste todo o bem que podias. Deposita fé em Deus e na sua sabedoria, e alcançarás a tua melhoria. Coloca os bens espirituais acima dos terrenos e temporais. Aceitas resignado as vicissitudes da vida. São provas pela conduta indevida. Faz o bem sem esperar retribuição, e estarás a caminho da salvação. Sacrifica teu interesse à justiça. Desvencilha-te do sentimento de cobiça. Busca a alegria dos benefícios que espalha. Esquece o egoísmo que só atrapalha. Pensa nos outros antes de ti. O verdadeiro mundo não é aqui. Ser humano e benevolente. Vê no outro um irmão e ser contente. Respeita nos outros as convicções sinceras. Não lhes lance reprovações severas. Quem prejudica com palavras malévolas não ama e atesta as próprias mazelas. Não alimenta ódio, rancor ou vingança. Segue Jesus e com ele avança. Perdoa, mesmo ser machucado. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Sem indulgente com os defeitos alheios. Também não és isento de desvaneios. Estuda tuas imperfeições constantemente e alcançarás a depuração literalmente. Trata todos como iguais, não como irmãos eventuais. Usa da autoridade,
Levanta no irmão a moral. Jamais faças do orgulho o sentimento maioral. Como subordinado, cumpre seus deveres. Descobre o bem na condição que viveres. Estas são virtudes do homem de bem, que faz o bem sem olhar a quem. Faça amigo da caridade o teu templo, e de Jesus o teu incomparável exemplo. Poema de Evelyn Freire. Agora eu vou fazer uma oração para finalizar. Senhor, nesta manhã maravilhosa, peço a sabedoria, a paz, a mansuetude, o discernimento. Quero olhar nos outros o que o Senhor vê. Toda bondade, toda misericórdia, toda paz, toda alegria. E com essa bondade, essa misericórdia, que todos os irmãos aqui possam receber tudo de bom que vieram buscar. Se dediquem esse dia para o seu espírito, que é o ser mais importante. Você é o artista mais importante no palco da sua vida. Como disse o mestre, amai ao próximo como a ti mesmo. Então se ame, se respeite. Só assim você consegue estar em paz, e que esta paz seja o seu norte, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.